Queridos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adeilson Salles, presidente desta igreja, sua família, agradecendo a Deus pela vida do pastor Antônio Carlos, primeiro vice, pastor Eduardo, segundo vice, pela vida do pastor Léo e pela vida do meu amigo pastor Francisco, que tem nos abençoado em nome do pastor Adeilson. Queridos, eu quero ler um texto para continuar falando da proposta desta manhã. Essas máscaras são problemas. E eu quero ler no livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, tem 2 versículos que eu quero tomar como base. O versículo 5 e o 9. Eu falei no primeiro horário sobre caminho sem volta para o Egito. Versículo 5 do capítulo 2 do profeta Ageu diz: conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Aleluia. Amados, nós temos lido um texto para dar continuidade. Infelizmente não foi transmitido, faltou energia. Então nós concluímos o primeiro horário falando da fidelidade de Deus, a aliança, o pacto, que Ele fez ainda o povo no Egito. E os irmãos vão de convir que eu falei sobre o primeiro grande momento, que foi o êxodo, a liberdade. E Deus colocou o povo na terra que prometeu, por motivo do pacto, da aliança. Então aquele povo que vivia escravizado, a fidelidade de Deus foi tamanha naquele período do deserto, do caminho difícil, que foi naquele período mais difícil que o povo teve algo que eu digo como a maior experiência, que foi a arca, a presença. Veja que Deus deu sacerdotes, intercessor. Deus, por meio de Moisés, deu o tabernáculo. Mas nada disso adiantaria se não fosse a arca, a presença de Deus. Então todo aquele projeto, todo aquele sacrifício, todos aqueles rituais era unicamente pela presença. Então agora o povo tinha a arca de um Deus vivo e verdadeiro que nenhuma nação tinha. Só para os irmãos ter uma pálida ideia do poder, tanto no contexto espiritual como bélico, como social, da presença de Deus, que a história nos mostra através dos salmos, que os vizinhos, os exércitos inimigos tinham tanto temor ao ouvir falar do Deus de Israel, que quando o Israel estava em guerra, que não havia outra alternativa de vitória, tendo em vista a superioridade do inimigo, ele só tinha uma alternativa: solicitar a arca para a guerra.
Então, quando o povo estava em paz com Deus, o sacerdote punha a arca no ombro, e os adoradores o acompanhavam, os levitas, e chegava no campo de guerra, a arca parava na frente do exército. Então, quando o exército inimigo sabia que a arca chegou, estremecia, e os adoradores atrás da arca, a arca na frente, marchava em rumo ao ataque e dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na angústia, não devemos ter medo. Então os irmãos sabem o resto da história do salmo. Então por isso que quando eles chegaram em Jericó, o próprio prostíbulo, a própria Raabe dizia: nós temos ouvido o que o vosso Deus tem feito no meio de vós, e o coração de todo o povo aqui está com medo, está se derretendo. Então era um povo com presença de Deus. Aí Deus, por este pacto, por esta aliança, porque merecimento não tinham, coloca-os na terra prometida. E agora, chegando na terra prometida, não era mais escravo, não dependia mais de trabalho forçado para sobreviver, porque agora aquele povo que pagava altos e grave tributo, agora vivia de forma cooperada, plantava e colhia, como a gente viu aqui nesta manhã. A tua plantação não deu nada este ano, a minha deu, a minha produziu, então tu come da minha, quando a tua produzir tu me devolve. Cooperativismo. Então vieram as facilidades, não parecia mais, pastor Francisco, dificuldade. Pastor Antônio Carlos, a Bíblia diz que agora o povo estava na terra que manava leite e mel. Então isso contribuiu, porque ladeados por estas nações, o povo invejou. Primeira coisa, nós queremos um rei como os filisteus têm, como os amalequitas têm. Queremos um rei. Samuel diz: gente, vocês não têm a presença de Deus? Não, mas nós queremos um rei. Então Deus dá um rei, vem a monarquia. Agora eles têm arca e têm monarquia, igual às outras nações. Então vem Davi, e por meio de Davi, eles agora têm um centro administrativo e de adoração. Eles têm Jerusalém. Agora eles têm um Jerusalém, uma cidade honrada e respeitada pelos feitos de Deus através de Davi. Mura! E os irmãos vão te convir que na época, uma cidade que tinha muro, e sobretudo de Jerusalém, era diferenciada. Por quê? Por isso que a Bíblia diz: se Deus não guarda a cidade, em vão vigia. Então todos os sentinelas em cima do muro, era Deus que guardava. Então isso todos sabiam. Vem Salomão. Aí por meio de Salomão, eles recebem algo melhor para melhorar a adoração. O grande, luxuoso templo. Aquele templo que Deus disse a Salomão na inauguração: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, era Jerusalém e Israel, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Os meus olhos, os meus ouvidos estão atentos, os olhos fitos na oração que se fizerem neste lugar. Então agora eles têm arca, eles têm Jerusalém, a cidade, eles têm muro, eles têm templo, eles têm rei.
Então isso era motivo de orgulho, e onde eles estivessem, baseado nessa história, se voltava para Jerusalém, acreditando que Deus estava ouvindo, e era verdade. Agora tinha glamour, era orgulho para um judeu, um israelita, vir para Jerusalém. Por isso que os irmãos ouvem os salmos. Quando o salmista, salvo engano, 88, 89 no salmo, ele diz que era de passo em passo para chegar em Jerusalém. Isso que ele está falando do extremo norte. A história diz que os judeus que habitavam no extremo norte de Israel, nos dias de culto, de adoração, nada impedia eles de vir a Jerusalém. A maior alegria deles era ir a Jerusalém. E quando passava a peregrinação pelo Vale de Baca, eles enfrentavam o frio, a sequidão, a tempestade de areia. A história diz que a tempestade de areia vinha, por isso que é conhecido como o Vale de Lágrimas de Choro. Ou seja, a tempestade de areia impedia, porque o vento era forte, batia na cara, batia no rosto, eles empurravam eles para trás, mas eles não desistiam. O intuito era chegar em Jerusalém. Era um passo para trás e dois para frente. Mas a soberba veio, e este povo confiou na autossuficiência e esqueceu do pacto do Egito que Deus fez. Esse povo desobedeceu e adorou a outros deuses. A adoração agora já não era mais genuína. Deixaram o Senhor. O pacto, a fidelidade da aliança de Deus era tamanha que Deus vai para o Jerusalém e levanta com a morte de Uzias e Isaías para dizer ao povo que voltasse, que Deus estava com saudade. A nossa linguagem. Isaías entra profetizando. Veja que a maioria da mensagem de Isaías é de recomeço, de esperança. Tornem-se a Deus e Ele tornará a vocês. Voltem-se a Deus. Olha o capítulo 43. Não temas, ó bichinho de Jacó, fui eu que te remi. Tu és meu. Mas o povo não deu ouvido. O povo não quis saber. Aí Deus vai lá para o norte e levanta Oséias. Veja que amor é esse, gente. E Oséias vai pregar em Samaria, na região do sul. Isaías no sul, e melhor dizendo, Oséias no norte. E Deus diz: Oséias, vai para o norte. O meu povo me deixou e me traiu. E quando chega lá, Oséias, vai num prostíbulo e ama a pior das prostitutas. Ama como tu nunca amaste ninguém. Quando chega lá, escolhe aquela mulher que não tem nome, que não tem identidade, que ninguém dá nada por ela, e a ama, dá identidade a ela, dá nome, dá família, dá casa, dá amor, cuida dela. E Oséias foi e fez isso. A Bíblia diz que ela teve filhos, Gomer, teve filhos. Aquela mulher que não valia nada no prostíbulo, agora era uma dona de casa honrada e amada pelo profeta.
Quando ela estava muito bem, sentiu saudade do prostíbulo e deixou a família, deixou o profeta e voltou a prostituir-se. E Deus veio e disse: volta lá e traz ela de volta, e a ama mais do que o que tu já amavas. Porque assim foi Israel, fez comigo, disse Deus. Mas diga que eles voltem, que eu vou o amar mais ainda. Mas eles não deram ouvidos. Deus levanta Jeremias, e eles não deram ouvido. Aí vem o cativeiro. Deus entrega-os na mão dos inimigos e os caldeus tira fora. Em síntese, é hora de almoço, não vou me alongar, um pouquinho de paciência. Na hora difícil que o Jerusalém é cercada, aquele glamour, aquele respeito, aquela honra, os caldeus invadem a cidade. Primeira coisa, Deus deixou de vigiar a cidade, os sentinelas não valeram nada e os muros foram derribados, queimados e abertos brechas. Os caldeus destroem o templo, o santuário, que era o orgulho de Jerusalém. A arca some e a monarquia termina ali. Tudo que Deus deu, que conquistou, Deus levou. Agora, para piorar, este é o segundo momento mais importante. Primeiro o êxodo, segundo o cativeiro. Porque no êxodo o povo aprendeu a liberdade, a cantar e a adorar. Mas no segundo momento o povo ia aprender com a dor. Eles iam aprender a acreditar em Deus mesmo no meio da dor, da decepção. Então agora uma coisa é ser livre, outra coisa é ser livre, tornar escravo, ser livre e agora ser escravo de novo. Agora eles iam voltar para o cativeiro. Perderam a arca, perderam o templo, perderam a cidade. O muro expôs a vergonha e perdeu a monarquia. E são levados para o cativeiro sem esperança, arrastados como cachorros, expostos à vergonha e à miséria. Os inimigos vibravam e aplaudiam os caldeus. E vendo o desastre e a miséria, gritavam: acabou, nunca mais voltarão. Nunca mais nos perturbarão. Mas o amor e a aliança de Deus é tão forte que no meio da miséria, no meio da vergonha, no meio das perdas, Deus deixou Jeremias. Veja que Jeremias não quis ir para o Egito. Jeremias não foi levado para o cativeiro. Ficou no meio da miséria do monturo, dizendo: ainda há esperança. Ainda vão se comprar terras aqui. Ainda vale a pena existir aqui. Ainda vale a pena investir aqui. O povo vai para o cativeiro. E Deus transforma um ministério de sacerdote em profeta. Deus pega Ezequiel, filho de sacerdote, e o torna profeta.
e manda ir com o povão para Jerusalém, para Babilônia. E Ezequiel, na beira do rio babilônico, continuava dizendo: ainda há esperança. Ainda há esperança de recomeço. Os anos se passaram, sem arca, sem templo, sem muro, sem cidade, sem reis. Não tinha um motivo para adorar. Um dia após o outro, o cativeiro não foi só sofrimento, porque muitos se deram bem. Muito aprenderam a arte de negociar e de empreendedorismo na Babilônia. Mas ser escravo, ele não tinha direito. Então, como adorar? Então, aqueles instrumentos de adoração não eram mais tocados, porque eles não viam mais motivo para adorar na escravidão. As armas, os instrumentos pendurados nas árvores que lá haviam. O tempo vai passando e a esperança vai se esvaindo, a ponto que eles olhavam para o outro e desencadeou um andágio popular entre os judeus. Eles diziam um para o outro: acabou, a nossa esperança se foi, não tem mais jeito, até Deus nos largou e esqueceu de nós. O nosso Deus nos sepultou, e lá se foi a nossa esperança. Cerca de 70 anos depois do cativeiro, do início, aconteceu algo que eles não esperavam. A Bíblia diz no Salmo 137 que eles acordaram aquele dia diferente. E não foi só numa casa, em todas as casas que tinha judeu. Eles acordaram sem força para trabalhar. Eles acordaram sem força para comer. E começaram a chorar. O coração bateu mais forte e eles choravam. E o Salmo 137 diz o motivo: não foi saudade simplesmente da família, não foi saudade da terra, não. Eles, quando choraram sem ter força para comer, nem para trabalhar, nem para fazer nada, saíram, e veja que está no plural, e foram para a beira dos rios de Babilônia. E quando chegaram na beira dos rios, botaram a cara no chão e começaram a chorar alto, gritando. E qual era o motivo? Saudade de Sião, saudade daqueles cultos, saudade da adoração, saudade do seu Deus. Quem uma vez sentiu essa presença jamais esquece. Quem uma vez gozou dessa presença, não há crise, não há pandemia que apague. Ela pode até abalar, mas um dia enquanto eles choravam, eles dizem que os levaram cativo, os soldados, lembrando do que eles eram no passado, diziam a eles: cantem agora, vamos, queremos ver vocês alegres, alegrem o nosso coração, parem de chorar, cantem uma daquelas canções que vocês cantavam em Jerusalém. O maestro olhou e disse: nós não podemos cantar a Deus em terra estranha. Estamos longe de Jerusalém, não podemos adorar. Mas o contexto nos ensina que um grupo ou um maestro levantou no meio da afronta e começou a elevar a voz para os inimigos e para os céus.
E aquele grupo, talvez aquela orquestra, começou a olhar para o outro e disse: ó Jerusalém, tu és a minha maior alegria. Como eu posso me esquecer de ti, Jerusalém? Não tem como. Esqueça a minha mão direita da minha esquerda, ou seja, instrumentos. A minha língua se apegue ao céu da boca. Se eu não pegar os meus instrumentos agora e adorar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus mesmo em terra estranha, porque tu és a minha maior alegria. Ó Senhor, veja como ele continua o Salmo 137. Ó Senhor, retribua aqueles que não acreditavam mais em nós, aqueles que nos massacraram, toma conta deles e dá a vingança. Veja que no Salmo 138, independe de onde eles estavam, já é a continuação do louvor. Eles continuam dizendo: ó Senhor, só a ti nós vamos entoar louvores, Senhor, de todo o nosso coração, na presença dos deuses inimigos. A ti nós vamos cantar louvor, porque nós te clamamos e tu nos ouviste e nos desse resposta. Quando eles se quebrantam, quando eles se quebram, aí Deus vai na beira do rio e diz: Ezequiel, o meu povo está dizendo que eu esqueci dele, o meu povo está dizendo que eu sepultei ele. Mas vai lá, Ezequiel, vai lá, e diz a ele que ainda há esperança. Eu estou renovando a esperança, eu estou abrindo a sepultura e estou tirando eles de lá. Ainda há chance de recomeço, ainda tem chance de recomeçar. Diga a eles. Diga para quem está ao seu lado: ainda há esperança, ainda há chance de recomeçar. Voltar para o Egito não tem chance, mas voltar para Jerusalém ainda tem. Olha o que Isaías havia profetizado no capítulo 45, já vendo este momento. Não dá para acreditar, anos anteriores Isaías já tinha, Deus usado Isaías: eu vou tomar Ciro, o meu servo. Nem tinha nascido ainda, possivelmente, ou se tinha, era novo. Tomarei ele pelas mãos e vou fazer vocês voltar. Por meio dele eu vou quebrar o ferrolho de ferro, despedaçar as portas de bronze. Vou tirar os tesouros da escuridão e vou devolver para vocês. Depois do choro, aí a Bíblia diz que o rei Ciro, em evidência, nasce no coração dele o desejo de construir um templo ao Deus de Israel. E aonde? Jerusalém. Aí ele começa a gritar: quem quer o altar para recomeçar? Eu vou construir, desejo no meu coração é construir um lugar de adoração para o Deus de Israel, e é em Jerusalém. Quem quer voltar para recomeçar? Não era fácil, porque voltar para um lugar de futuro é bom. Sair de uma grande metrópole, por exemplo, sair do sul para o nordeste é difícil. Sair do interior do nordeste para o São Paulo, todo mundo quer. Mas sair do centro para o interior do nordeste nem passa na mente. Jerusalém era miséria, sem futuro na ótica humana. Como é que nós vamos voltar se muitos se deram bem aqui? Vai ser vergonha, lá só tem miséria. E o que é que nós vamos subsídio para isso? Primeiro, voltar sem arca, voltar sem templo.
sem cidade, sem muro, é vergonha. Então veja que é opcional. Ele não disse vocês vão voltar. Quem quer voltar? E o interessante é que Deus ainda tem gerações remanescentes que, independente de tudo que perdeu, ainda tem coragem de recomeçar. Cerca de 42 mil judeus, 50 com os escravos, decidiram recomeçar, aonde nada era provável. Vamos voltar. Esse é o ano do recomeço, vamos voltar. Mas vamos voltar sem nada, sem glamour, sem arca. Vamos voltar sem Jerusalém, sem cidade, sem templo, sem rei. Eles não tinham rei para levá-lo de volta. Mas vamos voltar. E a Bíblia diz que eles pegaram as malas, os instrumentos, e pegaram a rota para Jerusalém. Agora estavam voltando para a cidade do grande Deus, sem glamour, sem arca, sem rei, sem templo, mas a esperança renovada. Ele vai me devolver. A Bíblia diz que o impacto foi tamanho que não só foi na Babilônia, mas em todas as nações circunvizinhas. Historicamente, quando a notícia eclodiu, 50 mil judeus estão voltando. Aí a Bíblia diz que os inimigos que não acreditavam naquele retorno, naquela volta, naquele recomeço, tiveram que subir as montanhas. E do mesmo jeito que eles aplaudiam os caldeus, dizendo valeu, acabou, arrasa com eles, agora ele subiu a montanha e via os judeus voltando. Não é possível. Aí eles continuavam em cima das montanhas dizendo, só Deus faz isso. O Deus dele é verdadeiro, grandes coisas fez o Senhor por eles. Veja que isso deu no hino. Por isso que tem o Salmo 126, eles contam isso. Eles dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, a gente ficou como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. E entre as nações se ouvia dizer, grandes coisas fez o Senhor a este. É isso aí, é Deus que faz, é isso aí. É por isso que nós estamos alegres. Quem quer recomeçar, quem vai voltar para Jerusalém, quem vai voltar para adorar, adora! Chegam em Jerusalém. Quando olha o pastor Antônio Carlos, pastor Salles, a situação, olha a liderança, o governador Zorobabel e o sacerdote Josué. O povo voltou e quando viu a situação, disse, tem jeito não. Só cascalhos, só poeira. Os alicerces do templo destruídos, sem arca. A Bíblia diz que cada um foi para a sua cidade. Ou seja, exemplo, como se voltasse para Manaus e vira o caos. Exemplo. Aí disseram não, um morava naqueles municípios que o Senhor me mostrou. Aí disse, não, vamos para a nossa cidade, recomeçar lá, fazer a nossa vida. Porque adorar aqui não tem jeito mais não. 7 meses. Começaram a construir suas casas apaneladas, investindo na mármore branca, na areia fina e branca. Fazia suas mansões. E a casa de Deus esquecida. E Jerusalém abandonada.
Aí Ageu entra no cenário, sintetizando, vai para o governador Zorobabel e para o sacerdote Josué e diz a eles: coragem, coragem Josué, coragem Zorobabel, motiva o povo a recomeçar, mas a coisa está feia. Escute o que diz o Senhor, sintetizando. Lembra da promessa que eu fiz com vocês da aliança no Egito? Por causa daquela aliança, eu nunca tirei o meu espírito. Ele está no meio de vocês. Recomecem, porque a glória do recomeço vai ser maior do que o que passou. A glória dessa segunda casa vai ser maior que a primeira. A crise assolava. Aí Zorobabel e Josué disseram: vamos fazer o seguinte, vamos levantar o altar. O recomeço tem que recomeçar pelo altar. Parte daquele povo, segundo Esdras capítulo 3, Esdras estava lá, sacerdote estavam lá e levantaram o altar no meio da poeira, dos cacos. Aquelas adorações eram meio ouro, a prata, pedras preciosas no grande templo de Salomão. Agora não tinha mais glamour, só tinham medo dos inimigos na fronteira. Levantaram o altar no meio dos cacos e convidaram o povo para sacrificar. O povo veio. E quando o povo veio, o Espírito estava lá. A Bíblia diz que o coração do povo foi tão compungido por Deus, que o povo agora começou a contribuir para recomeçar o tempo. O povo abriu o poço sem pena e disseram: vamos contratar pedreiros, motivados por Ageu. Estimularam Esdras, Zorobabel, Josué: vamos recomeçar. E recomeçaram pelos alicerces, por onde tudo tem que começar. A Bíblia diz que quando eles lançaram os alicerces, Esdras capítulo 3. Gente, só quando os alicerces, os pedreiros disseram: estão prontos. Aí eles disseram: vamos fazer um culto. Vamos fazer um culto de ação de graça e de louvor. Vamos adorar. Então eu suponho que alguém disse: mas como? Como adorar esse Deus no meio dos entulhos? Eram acostumados a adorar em meio a glamour. Mas como adorar a Deus em meio aos entulhos, a poeira e os descasos? Vamos adorar. E vai ser do mesmo jeito como no tempo do glamour. Até os hinos vão ser os mesmos de Davi. Todos os sacerdotes reunidos e o povo adorando. Mas isso é loucura, é no meio da crise, no meio da desgraça, da poeira, sem glamour, não importa. E chegou o dia do culto, gente. A Bíblia diz no capítulo 3 de Esdras que um dos hinos que eles cantavam era de forma responsiva.
Esdras diz que uns de um grupo, por exemplo, desse lado gritava: o Senhor é bom. O da esquerda dizia: sua bondade é para sempre. Para com Israel. Enquanto eles adoravam, aí Esdras registra que os sacerdotes, os pais de famílias e os mais velhos, que vivenciaram aqueles dias de glória, de glamour, quando ouviram a adoração só no meio dos entulhos, só por conta dos alicerces, choravam, lembrando da glória que era. Choravam de tristeza, dizendo: que vergonha. Mas Esdras diz que no meio dos entulhos, só por conta dos alicerces, tinha uma nova geração, que enquanto os mais velhos choravam lembrando da glória passada, tinha uma nova geração que no meio dos entulhos, no meio do lixo, cantavam e cantavam com alegria, cantavam com avivamento. E Esdras registra que ninguém sabia discernir quem estava triste e quem estava alegre, o barulho de choro e o barulho de cântico. Ele diz que era uma glória, um poder tão grande que se ouvia além das fronteiras, se ouvia de longe. Isso quer dizer que no meio da crise pode tudo ter sido levado, mas ainda tem uma geração que adora, ainda tem uma geração que não se entrega, ainda tem uma geração que adora em meio aos entulhos, mesmo sem glamour. Só com os alicerces aquela nova geração adorava, aquela nova geração vibrava. Isso implica dizer: muito dos meus tempos, quantas vezes a gente não bate saudade pelos cultos que a gente fora criado, em relação a hoje, entre aspas. Mas a glória da segunda casa, diga para quem está ao seu lado: a glória do recomeço vai ser maior do que quando era no passado. A glória da nova geração. Ou seja, a gente precisa voltar a adorar mesmo no meio da crise. A máscara protege de fora para dentro, então a glória é de dentro para fora. A máscara não pode sustentar o nosso grito de glória, o nosso grito de adoração. Precisamos voltar, eu costumo dizer, a ver os nossos jovens sendo batizados nos nossos cultos. Precisamos voltar a ver as crianças falando línguas estranhas. Precisamos voltar a ser cheio. Precisamos voltar a Jerusalém. Precisamos voltar, mesmo no tempo da crise. Ainda tem uma geração que adora, ainda tem uma geração que Deus enche, e enche, e enche, até transbordar. Por conta da aliança que eu fiz com vocês ainda no Egito. Quando a gente não era nada, quando a gente ainda era escravo, Ele nos fez uma aliança. Você acha que Ele vai desistir de nós? Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Então fique de pé por um instante. Eu sei que não pode, mas se você puder, mesmo à distância, com todo respeito sanitário, eu não posso promover aglomeração, estou me sustentando aqui. Tem como você olhar para quem está ao seu lado, olhe para ele e diga: não podemos parar. Diga para ele: eu estou com dó de quem não acreditava mais em mim. Diga: eu estou com dó de quem não acreditava em você. Diga para ele: me faz um favor, a partir desta manhã, início de tarde, se tu encontrar alguém que pensava que eu tinha sumido, que pensava que eu tinha sido esquecido, dá um recado a ele. Diga para ele que eu estou voltando a Jerusalém. Eu estou voltando a Jerusalém. Eu estou voltando, mesmo os fracos, mas eu estou voltando.
Jesus, batiza nesta manhã, Jesus. É tempo de crise, é tempo de pandemia, nunca vista nesta nossa história. Então nós já estamos aqui te adorando. Olha o número que está aqui te adorando, Senhor. É uma nova geração que ainda te adora em meio à crise, em meio aos catos, em meio aos entulhos. É uma nova geração que a pandemia não para. É uma nova geração que a crise não para. Muitos aqui perderam tudo, mas estão aqui para recomeçar. É ano do recomeço. Eu profetizo, recebe de volta, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais.